Você já parou para pensar em como sua vida seria se você estivesse realmente presente nela? Não só fazendo mais coisas, mas prestando atenção no que já está vivendo. Porque a verdade é simples, mas abre seus olhos. Tem muita gente respirando, mas não está vivendo. Anda no automático, resolve, responde, reage, tenta agradar, tenta dar conta de tudo e no meio disso vai se deixando de lado. E é por isso que o cansaço aparece. Porque no fundo, você sente, a sua vida poderia estar muito melhor se você começasse a se colocar em primeiro lugar. E você pode, não como um ato de egoísmo, mas de foco, como uma decisão de parar de se gastar com tudo e começar a investir em você. É isso que quero te propor agora. O vídeo de hoje não é só mais conteúdo, não é teoria, é uma mudança de postura. Os estoicos já falavam disso há mais de 2000 anos. Enquanto a maioria corria atrás de aprovação, eles voltavam para dentro, organizavam a mente, escolhiam melhor e viviam com intenção. Porque quem não constrói base interna acaba dependendo de tudo que vem de fora. E isso nunca sustenta. E essa mudança começa com um compromisso simples e real. Escreve: eu me coloco em primeiro lugar. Não como comentário, mas como decisão a partir de agora. E guarda essa frase perto de você, no celular, no espelho, onde você for ver. Porque às vezes tudo o que você precisa é começar a cuidar de si. E de agora em diante, você não vai só entender, você vai começar a mudar postura, comportamento e mentalidade. Ação 1. A ilusão do reconhecimento. Você não percebe quando começa, mas muitas vezes a gente vive como quem estende a mão, esperando um sinal de afeto. Um elogio, um like, um simples "agora sim, você está no caminho certo". E quando isso vem, acalma por alguns instantes. Mas essa sensação não resolve, só cria mais necessidade, porque o que parecia reconhecimento vira dependência. Quanto mais você busca a aprovação, mais você se afasta de si mesmo. É como entrar num labirinto de espelhos. Você se vê em todos os lados, mas não encontra quem você é de verdade. Marco Aurélio escreveu algo que atravessou séculos com uma simplicidade brutal. Não dependa da admiração dos outros, pois ela muda como o vento. Bung. Essa frase não é só uma reflexão filosófica, é um alerta direto. Quando você constrói sua identidade sobre a opinião dos outros, é como construir uma casa na beira do mar. A cada onda, um pedaço afunda. A ilusão do reconhecimento nasce de um mecanismo profundamente humano, o desejo de pertencimento. Desde a antiguidade, ser aceito pelo grupo significava sobreviver. Mas o problema é que no mundo atual, esse instinto foi distorcido. Hoje, a validação não vem só de pessoas próximas, vem de números, curtidas, comparações, olhares. E sem perceber, você começa a moldar suas escolhas não pelo que faz sentido, mas pelo que vai ser aprovado. E aí acontece a troca mais perigosa. Você deixa de agir por verdade e passa a agir por resposta. E o pior, ninguém percebe. Porque quando você depende de reconhecimento, você não está vivendo sua vida, está negociando quem você é. A verdade é simples. A opinião dos outros é instável. Hoje te aplaudem, amanhã te ignoram, e muitas vezes nem tem a ver com você. Tem a ver com o dia do outro, com o estado emocional dele, com o que ele está carregando. Mas enquanto isso, você continua ajustando sua vida com base nisso. Já a sua essência não muda com o vento, ela precisa ser construída em um lugar onde opinião não entra. Epicteto, que foi escravizado e ainda assim permaneceu livre por dentro, dizia: você é livre no exato momento em que para de buscar a aprovação alheia. Porque ninguém controla alguém que não precisa ser aceito. Essa é uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quem vive para agradar sempre vai se abandonar um pouco. Você não nasceu para caber nos moldes dos outros.
Você nasceu para crescer de dentro para fora, com firmeza, mesmo quando não houver aplauso, mesmo quando ninguém estiver olhando. Pensa em uma árvore crescendo em campo aberto. O vento bate de todos os lados, mas ela não negocia com o vento. Ela não pede permissão. Ela só cresce, com raiz, com direção, com presença. Seja essa árvore. Cresça mesmo quando ninguém estiver olhando. Quando você deixa de buscar validação, você se torna mais livre para falhar. E é justamente essa liberdade que acelera o crescimento. Porque você não está mais tentando proteger uma imagem, você está construindo algo real. O reconhecimento deixa de ser necessidade e vira consequência. Você para de correr atrás de aplausos e começa a construir algo sólido o suficiente para que eles apareçam. Mas quando aparecem, já não mudam quem você é. E é aqui que a virada acontece de verdade. Você para de se perguntar, o que vão pensar? E começa a se perguntar, isso faz sentido para mim? E essa mudança muda tudo. Então, guarda isso. Quanto mais você precisa ser aprovado, mais você se afasta de si, e quanto mais você se sustenta, menos você precisa de aprovação. Agora faz algo simples, mas diferente do que você está acostumado. Pegue uma decisão que você vem adiando, não por dúvida, mas por medo de julgamento, e resolve, sem pedir opinião, sem anunciar, sem esperar validação. Só decide e sustenta, porque é nesse momento que você sai de quem busca reconhecimento e começa a se tornar alguém que não precisa dele. Ação 2. O fim da energia mal gasta. Você já parou de buscar aprovação, agora precisa parar de se perder em distração. Porque não adianta sair da validação externa se a sua mente continua disponível para qualquer coisa. Você já percebeu quanto da sua energia mental vai embora com coisas que não deixam nada? Cada notificação que corta seu raciocínio, cada rolagem sem fim, cada vídeo que você nem lembra depois, não parece grave, mas vai te esvaziando aos poucos. E quando você percebe, você não está cansado do dia, está cansado de ter se espalhado em tudo. O filósofo Marco Aurélio escreveu algo que continua brutalmente atual. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase não é só um conselho, é um diagnóstico. Porque aqui está o ponto que quase ninguém encara. Não existe pensamento de qualidade em uma mente interrompida o tempo todo. Se a sua atenção é fragmentada, sua vida também será. Cada distração é como um fio invisível puxando sua mente para longe. Se você não cortar esses fios, vai se ver todo desconectado de si mesmo, dos seus objetivos, do presente. O problema é que as distrações não gritam, elas sussurram, se instalam em silêncio, como ervas daninhas que vão crescendo até sufocar o essencial. No começo, parece só um vídeo curto, uma olhada inocente no feed, uma conversa despretensiosa. Mas quando você percebe, passou horas vivendo a vida dos outros e esqueceu da sua. É tempo demais consumindo e tempo de menos construindo. A mente, quando perde foco, não fica leve, fica rasa. E é nessa mente rasa que nasce a ansiedade, a confusão e aquela sensação constante de estar ocupado, mas não sair do lugar. Os estoicos entendiam algo simples: sem atenção, não existe direção. Sem direção, qualquer coisa te leva. Então olha com honestidade para os seus hábitos. O que você faz todos os dias que te consome, mas não te constrói? Rolagem infinita, conteúdo que te agita, conversas que não levam a lugar nenhum, dramas que não são seus. Isso não é distração inocente. Os estoicos chamam isso de perda consciente de energia. E toda vez que você não escolhe onde coloca sua atenção, alguém escolhe por você. E aqui entra o ponto mais importante. Disciplina não é rigidez, é proteção. É você decidir o que entra e, principalmente, o que não entra mais. Então vamos trazer isso para o real. Hoje,
Você vai fazer um corte simples. 1 hora antes de dormir, coloque o celular em modo avião, sem exceção, sem só responder mais uma coisa, sem só dar uma olhada rápida. Corta e usa esse tempo de forma diferente. Fica em silêncio, organiza o dia, escreve, pensa, lê algo que te constrói ou simplesmente fica sem estímulo nenhum. No começo vai incomodar, a mente vai pedir distração, o corpo vai querer fugir, mas se você sustentar, algo começa a voltar. Você. Porque presença não aparece no barulho, ela aparece no espaço que você protege. E guarda isso. Ou você controla sua atenção ou sua atenção vai ser usada contra você. E no fim é simples, quem não controla o que consome, vive sendo consumido. Método 3. A hipertrofia da vontade. Você já percebeu como existem dias em que tudo parece fácil e outros em que até o básico pesa? Acordar, começar, continuar, seguir o planejado, tudo vira uma negociação silenciosa. E isso revela algo simples. A sua vontade não é fixa, ela é treinada. E como qualquer capacidade humana, pode ser fortalecida ou enfraquecida com o uso. O filósofo Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase sintetiza o coração do problema. A liberdade que você busca não está fora. Está na sua capacidade de agir, mesmo quando não quer. Vontade não é algo que você espera sentir, é algo que você executa. Pensa nisso como um músculo. No começo, ele falha, oscila, cansa rápido. Mas cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você fortalece. Cada decisão conta. Levantar quando o despertador toca, continuar quando dá vontade de parar, ignorar o impulso de fugir. Isso é treino. E o ponto mais importante é esse: o treino não acontece quando está fácil, acontece quando você quer parar. Imagina alguém que decide caminhar todos os dias. No primeiro dia, tranquilo. No terceiro, começa a pesar. Mas no quinto, a mente vem. Hoje não precisa. É exatamente nesse momento que você se define. Porque quando você cede, você enfraquece o padrão. Mas quando você continua, você constrói identidade. Você não precisa confiar na sua vontade. Você precisa reduzir o espaço da decisão. E é aqui que entra o que eu chamo de gatilho de decisão. Você decide antes, para não precisar decidir na hora. Por exemplo, se o despertador tocar, eu levanto. Se eu pegar o celular no meio do trabalho, eu devolvo na hora. Se eu quiser adiar, eu começo mesmo assim. Sem debate, sem argumento, sem negociação. Porque quando você deixa para decidir na hora, a emoção vence. Mas quando você já decidiu antes, você só executa. E isso muda tudo. Porque você não está mais lutando contra o impulso, você está obedecendo uma regra. E regras bem definidas cansam menos do que decisões repetidas. Toda vez que você precisa decidir de novo, você abre espaço para a dúvida, e onde entra a dúvida, a vontade enfraquece. Os estoicos entendiam isso com precisão. Eles não confiavam no humor do momento, nem na motivação, nem na força emocional do dia. Eles construíam regras internas, princípios claros, decisões antecipadas. Essa é a estrutura do pensamento estoico que você pode aplicar na sua vida. Decidir antes para não se perder depois. Reduza o campo de batalha e pense como um arqueiro. Ele não atira em todas as direções esperando acertar algo. Ele escolhe um alvo, fixa o olhar e sustenta o movimento até acertar. A sua vontade funciona da mesma forma. Quando você tenta mudar tudo, você se dispersa. Quando você tenta fazer muito, você se perde. Mas quando você escolhe uma direção, você começa a se construir. Então, simplifica, escolhe uma coisa só, algo pequeno o suficiente para ser feito, mas importante o suficiente para ser mantido, e transforma isso em padrão. Não como tentativa, não como meta vaga.
mas como regra, porque existe uma diferença clara. Quem tenta, negocia. Quem decide, sustenta. E toda vez que você quebra o que prometeu para si, não é só uma falha, é a sua palavra que perde valor. Mas toda vez que você cumpre, mesmo sem vontade, mesmo no desconforto, algo começa a se consolidar dentro de você. Confiança. Não a confiança de quem fala, mas de quem faz. Hoje, você vai definir uma repetição e, junto com ela, um gatilho, um ponto claro onde não existe dúvida. Quando isso acontecer, você não pensa, você faz. É exatamente isso que fortalece o músculo da vontade. Não é intensidade, é consistência sob resistência. É quando você não quer e ainda assim faz. É quando a mente sugere parar e você continua. A vontade não cresce quando você se sente pronto. Ela cresce quando você para de esperar se sentir pronto. No fim, tudo se resume a uma escolha simples. Ou você continua discutindo com o que precisa ser feito, ou se torna alguém que não negocia mais consigo mesmo. Ação 4. O lixo que você alimenta. Imagina um mergulhador. Ele pode estar no lugar mais bonito do mundo, águas claras, cenário perfeito, mas se o ar começa a acabar, nada disso importa. O mergulho termina. É exatamente assim com a sua energia emocional. Você pode ter boas ideias, boas pessoas, boas chances, mas se estiver drenado por dentro, nada se sustenta. A mente trava, o corpo pesa e até o que era bom começa a incomodar. O problema é que quase ninguém presta atenção nesse ar invisível. Vai gastando aos poucos, em conversa vazia, em preocupação que não resolve nada, em estímulo que só ocupa espaço. E quando percebe, já está reagindo pior, pensando pior, vivendo pior. Não porque a vida piorou, mas porque você ficou sem energia para lidar com ela. Não te faltou capacidade, te faltou fôlego emocional. Epicteto dizia, o que importa não é o que acontece, mas como você reage. E cada reação desnecessária é como soltar ar do cilindro no fundo do mar. Você não vê na hora, mas está encurtando o seu mergulho. E aqui está o ponto mais perigoso. O desgaste real não vem do que é difícil, vem do que é inútil. Porque o que é difícil te fortalece, mas o que é inútil te esgota. E quase sempre vem disfarçado, de urgência, de curiosidade, de só mais um pouco. Mas no fim, não te leva a lugar nenhum. Preservar sua energia não é fugir do mundo, é parar de se entregar para tudo. Nem toda conversa merece sua atenção, nem toda crítica merece resposta, nem todo barulho precisa virar conflito dentro de você. Tem pessoas que drenam só pela presença, tem assuntos que parecem leves, mas deixam peso depois. E tem hábitos pequenos, quase invisíveis, que vão roubando sua energia sem você perceber. Conversas abertas no WhatsApp que você responde o dia inteiro sem necessidade. Perfis que você segue no Instagram que não te acrescentam nada, mas você continua consumindo. Áudios longos que você ouve por obrigação, discussões que você prolonga só para não encerrar. E o pior não é o tempo que isso leva, é o quanto isso te esvazia. Então, observa. Depois de certas interações, você sai mais leve ou mais carregado? Quando você acorda e mexe direto no celular, você fica mais presente ou mais disperso? Depois de algumas conversas, você se sente melhor ou drenado? Se te esgota, está custando mais do que parece. E o mergulhador que perde ar por distração é o mesmo que precisa subir antes da hora. E quem sobe antes da hora nunca chega na parte mais profunda. Não faz isso com a sua vida, não troca a profundidade por distração. Sua prática vai ser direta, você vai fazer um corte simples. Escolhe uma coisa que está te drenando e reduz pela metade. Pode ser tempo no Instagram sem propósito, conversas que você mantém só por hábito, responder tudo na hora como se fosse urgente. Não precisa eliminar tudo, mas precisa parar de alimentar o que não te constrói.
E toda vez que algo tentar puxar sua energia, para por um segundo e pergunta: isso merece o meu fôlego ou só está me gastando? Se não merece, você não entra. Porque no fim, é isso que define tudo. Não é quem faz mais, é quem para de se desperdiçar. E quem aprende a proteger o próprio ar, vai mais longe do que todo mundo que vive respirando errado. Ação 5. O campo onde você se constrói. Você já parou de desperdiçar energia, agora precisa decidir onde ela vai crescer, porque proteger o seu fôlego é só o começo. O que define sua vida é onde você investe esse fôlego. Você já percebeu como tem gente que vive ocupada o dia inteiro, mas não sai do lugar? Corre, responde, resolve, preenche o tempo, mas no fim continua na mesma posição. É como correr dentro de um campo que não leva a lugar nenhum. Muito movimento, nenhum avanço. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é o tempo que define seu crescimento, é onde você coloca sua atenção dentro dele. Porque atenção não é só foco, é direção de vida. E como William James afirmou certa vez, aquilo em que você presta atenção se torna a sua vida. Essa frase, apesar de direta, carrega um princípio profundo que também ecoa no estoicismo e na psicologia moderna. Aquilo que você alimenta, cresce, aquilo que você ignora, desaparece. E sem perceber, você vai se tornando exatamente aquilo para onde sua energia está indo todos os dias. Crescimento real não é confortável. Ele exige que você abandone o que dá prazer imediato, mas não constrói nada. Exige que você diga não para distrações que parecem inofensivas, para conseguir dizer sim para o que transforma. E, principalmente, exige que você aceite ser iniciante, errar, travar, não ser bom no começo, porque é nesse desconforto que o crescimento acontece. Então começa a olhar sua vida com mais precisão. Quais são os seus campos? O que você faz todos os dias que te desenvolve? E o que você faz todos os dias que só te ocupa? Esse hábito constrói ou só preenche? Essa atividade te aproxima ou te mantém no mesmo lugar? Se você for honesto, vai perceber que muita coisa não é prioridade, é distração disfarçada. E aqui entra a virada prática. Você não precisa fazer mais coisas, você precisa fazer menos, com mais intenção. Cria blocos de atenção real. Momentos do seu dia onde não existe distração, não existe celular, não existe interrupção. Só você e algo que realmente importa. Pode ser aprender um novo idioma, sobre um novo assunto. Pode ser construir um projeto, uma habilidade. Pode ser resolver algo que você vem adiando, mas tem uma regra: presença total. Porque não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Agora vou te propor algo concreto. Pelos próximos 7 dias, você vai escolher um campo da sua vida. Um só. Algo que realmente importa para você crescer. E todos os dias, você vai investir tempo ali sem dividir a atenção. Sem pegar no celular, sem levantar a cada 2 minutos, sem dividir seu foco, só você e o que precisa ser feito. E depois disso, observa. Você vai perceber algo mudando dentro de você, porque sua energia não vai mais estar espalhada em vários lugares ao mesmo tempo, ela vai estar concentrada. E quando isso acontece, algo raro aparece: profundidade. Você começa a pensar melhor, a enxergar com mais clareza, a sustentar o que antes você abandonava. Porque sem perceber, você treinou a habilidade mais rara hoje: ficar. Ficar no que importa, ficar no desconforto, ficar até terminar. E no fim, é isso que separa quem tenta de quem realmente evolui. Ação 6. O personagem que você aceitou. O papel que te deram na vida, hoje é a forma como você fala consigo mesmo. E talvez você não lembre quando começou, mas em algum momento você deixou de se definir e passou a se repetir. Alguém te chamou de difícil. Alguém disse que você não era bom o bastante. Alguém te fez sentir menor.
E isso não ficou só como memória. Virou roteiro interno. Virou frase automática, virou justificativa pronta, virou a lente através da qual você se enxerga. E o mais perigoso não é o que disseram, é que você começou a viver como se essa versão fosse a única possível. Parou de tentar, se ajustou para caber, se acostumou a se limitar. E isso não é falta de capacidade, é repetição emocional. É você ensaiando a mesma versão até ela parecer definitiva. Marco Aurélio já alertava: a alma se adapta àquilo que ela insiste em pensar. Ou seja, não é o que aconteceu que te define, é o significado que você decidiu manter vivo. Se você repete que falha, você age como quem já espera falhar. Se você repete que não é suficiente, você recua antes mesmo de se testar. E aqui está a parte mais silenciosa e mais perigosa. Você não percebe isso acontecendo. É como usar um óculos com a lente arranhada. Você acha que o problema é o mundo, mas é a forma como você está enxergando. Ou como vestir uma roupa apertada todos os dias, até esquecer que existe conforto. Talvez você tenha vivido coisas difíceis, talvez tenha sido criticado, diminuído, travado. Mas continuar repetindo isso é como carregar um veneno de bolso caso precise. E no fim, você se intoxica aos poucos, todos os dias. Tomar as rédeas da sua narrativa não é fingir que nada aconteceu. Não é positividade vazia. É parar de sustentar mentalmente aquilo que já te feriu o suficiente. Você não controla o que disseram, não apaga o que viveu, mas decide o que continua sendo verdade dentro de você. E talvez o que te trava hoje não seja o passado, seja a frase que você não parou de repetir sobre ele. Agora vamos trazer isso para o real. Hoje você vai fazer um corte consciente, pega um papel ou abre o bloco de notas e escreve 3 frases que você repete sem perceber. Exemplo: nada dá certo. Eu sempre estrago tudo. Isso não é para mim. Agora olha para isso com honestidade. Isso é fato ou é repetição? E embaixo de cada frase, você vai escrever uma versão mais verdadeira e útil. Não perfeita, mas funcional. Eu ainda não fiz bem isso. Eu posso melhorar com prática. Eu consigo aprender isso. Agora vem a parte que muda tudo. Durante o dia, toda vez que a frase antiga aparecer, você não discute com ela. Você substitui na hora. Sem análise longa, sem drama, só troca, porque é assim que você quebra o padrão. Não tentando apagar o passado, mas parando de repetir ele no presente. E guarda isso, você não se torna aquilo que aconteceu com você, você se torna aquilo que você aceita repetir. E no momento em que você muda o que repete, você começa a mudar quem está se tornando. Ação 7. A inteireza interior. Você já deixou de se perder no barulho, agora vem a parte mais difícil. Não se perder no silêncio. E é exatamente aqui que a maioria trava, porque enquanto no barulho você se distraía, no silêncio você se encontra. Por isso, muita gente evita esse momento. Preenche o dia inteiro, puxa assunto, abre tela, liga algo ao fundo, não por necessidade, mas por medo. Medo de parar, medo de sentir, medo de se ouvir. Mas a verdade é simples. Quem não suporta a própria presença vive dependente da presença dos outros, e isso cobra caro, porque você começa a aceitar o que não deveria, só para não ficar sozinho, só porque o silêncio incomoda mais. O estoicismo ensina que a liberdade começa por dentro, quando você deixa de depender do mundo externo para se sentir inteiro. Marco Aurélio dizia: refúgio é voltar-se para dentro. E ele não falava de isolamento social, mas de se ancorar em algo que não oscila com ele. Estar só não é se afastar, é parar de se distrair de si mesmo. É o momento em que você deixa de atuar, de agradar, de responder e começa a perceber quem você é sem plateia. Só que quase sempre trocamos esse processo por distrações fáceis, por vícios silenciosos,
por qualquer presença que adie o encontro mais importante da vida, o encontro consigo mesmo. Mas quanto mais você se evita isso, mais você se perde, mesmo cercado de gente. A solidão não dói porque você está só. Dói porque você não sabe o que fazer quando sobra você. Mas quando você para de fugir, algo muda. Você começa a organizar o que está bagunçado, a enxergar o que estava escondido, a limpar o espaço que você mesmo abandonou. E aí acontece a virada. Você para de buscar no mundo o que só pode ser construído dentro. Epicteto dizia: você se torna invencível quando não depende do que não controla, e poucas coisas são tão instáveis quanto o outro. Presença muda, interesse muda, afeto muda, mas quem se sustenta não oscila junto. Estar bem na própria companhia não é detalhe, é o que te impede de se diminuir para caber. É o que te impede de aceitar migalha emocional como se fosse tudo. E mais do que isso, é o que te permite se relacionar de forma limpa. Porque relação saudável não nasce de dois vazios, nasce de duas pessoas inteiras. Até o final do dia, você não vai preencher todo o seu tempo. Você vai deixar um espaço vazio, de propósito, sem colocar uma música, sem deixar uma série de fundo, sem nada para sequestrar a atenção, só você. E quando vier o incômodo, porque ele vai chegar, não fuja, fique. Como um piloto que observa o céu, veja quais pensamentos te atravessam, quais inquietações se formam, quais vontades te forçam a sair dali. Nada disso é desconforto, é reencontro. No começo, o silêncio pode até pesar, mas depois ele te organiza. E quando você atravessa esse primeiro incômodo, o silêncio deixa de ser vazio e vira base. E guarda isso, não é a presença dos outros que te fortalece, é a capacidade de ficar bem quando eles não estão. Porque quem aprende a ficar só nunca mais aceita qualquer companhia. Ação 8. O comando da própria vida. Você já organizou sua mente, protegeu sua energia, parou de se distrair, enfrentou o silêncio e questionou a própria narrativa. Agora chega no ponto que define tudo: assumir o controle da sua vida. Porque às vezes não é falta de capacidade que te trava. É outra coisa, é o peso de saber que depende de você. Porque no momento em que você aceita isso, acabou a desculpa. Não dá mais para culpar o tempo, não dá mais para culpar o outro, não dá mais para culpar a fase. E é exatamente por isso que tanta gente recua. Não pelo medo de errar, mas pelo medo de ter que se responsabilizar. Assumir essa verdade exige mais do que coragem, exige maturidade. A maturidade de entender que não escolher também é uma escolha, e quase sempre é a escolha que te afasta do que mais importa. Talvez você esteja preso na ilusão da espera, esperando o momento certo, a motivação ideal, a versão perfeita de si mesmo. Mas a vida real não funciona assim. Ela acontece no meio do caos, no meio da dúvida, no meio da bagunça. E é exatamente ali que a decisão deixa de ser confortável e passa a ser necessária. Porque enquanto você espera clareza, a correnteza decide por você. E ela não é violenta, é lenta. Vai te afastando aos poucos dos seus valores, do que você queria construir e de quem você estava tentando se tornar. Sem barulho, sem aviso, só distância acumulada. E quando você percebe, está vivendo uma rotina que não escolheu, lutando por coisas que nem fazem mais sentido. Tudo isso porque você soltou o leme e deixou a maré conduzir. Mas assumir o leme não é controlar tudo, é ter presença, é olhar para a sua vida e dizer: isso aqui é meu e eu não vou mais deixar no automático. É sair do modo reação e entrar no modo decisão. Mesmo sem certeza, mesmo sem garantia, mesmo sem estar 100% pronto. Porque o que muda a trajetória não é um plano perfeito, é corrigir a rota, um pouco todos os dias. Antes do dia acabar,
Tome uma decisão que te faça sentir no governo total da sua vida. Faça aquela ligação. Vá ao treino que você pulou. Comece a rabiscar seu projeto novo. Corte algo que já te desgasta há tempo demais. Mas decide e executa. Coloque a cabeça no travesseiro, sabendo que o problema nunca foi falta de clareza, foi excesso de negociação. E guarda isso. Não é o erro que destrói sua vida, é a omissão repetida. Mas a decisão reorganiza tudo. Ela corta o ciclo, ela devolve direção, ela te devolve para você. Então, comenta aqui, não como frase, mas como posição. Hoje eu assumo. Porque no fim, não é o tempo que você vive que define sua vida, é o momento em que você para de fugir dela. Se alguma ideia deste vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Inscreva-se no canal e obrigado por assistir.